Fala rapaziada, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Meu nome é Ranulfo Júnior e esse é o Manual do Enem. Galera, vim aqui hoje para estar comentando a prova. O que eu achei dessa prova, né? É uma loucura essa prova do Enem 2023. Vou comentar aqui ponto a ponto, tá? Tanto do primeiro dia como a prova do segundo dia, beleza? Então, antes de mais nada, queria pedir que você se inscreva no canal. Sério, pessoal, o YouTube me manda notificações que cerca de 90% dos espectadores não são inscritos no canal. Então, eu não sei o que acontece com vocês. Eu tenho certeza que todos já possuem conta do Gmail, né? Vocês já passaram dessa fase, né? A gente está em 2021, vocês têm Gmail. Então, vocês têm uma conta aqui para comentar e para se inscrever. Então, não faz sentido vocês não se inscrever. E, por último, apelo para você se inscrever. E aí, se eu não te convenci até agora, com mais de 135 vídeos, conteúdos gratuitos aqui, dicas de estudo, como último apelo, é isso, pessoal. Não custa nada e você vai estar me ajudando esse projeto aqui crescer cada vez mais, beleza? Então, vamos lá falar aqui sobre o Enem 2023. Antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que para vocês deixarem um comentário aqui se vocês concordam ou discordam de alguma opinião aqui que eu emiti sobre a prova. É normal, tá? Nem sempre a gente vai concordar em tudo e tá tudo bem, beleza? Então vamos lá, primeiro dia, começando pelo tema da redação. Eu achei que foi um tema de redação ok, tá? Para quem já treina aqueles modelos de redação, conseguiria se dar bem ali, tranquilamente, alcançar os 900 mais, mas não achei que foi um tema tão fácil assim como o pessoal falou, né? Porque eu acredito que a pessoa poderia tangenciar ali, facilmente tangenciar esse tema, tá? Um todo, redação, pessoal, redação não tem segredo. Redação é aprender um modelo, tá? Uma coisa mais direta ao ponto e chegar lá e copiar esse texto lá e alcançar seus 900 mais, tá bom? Prova de linguagens. Falando aqui um pouco sobre a prova de linguagens, modéstia à parte, eu entendo um pouco da prova de linguagens, porque eu dou aula de linguagens aqui no cursinho da minha região, de linguagens e de humanas. Eu senti que linguagens manteve o nível dos últimos anos, né? Nessa tendência de dificultar cada vez mais a prova de linguagens, e eu acredito que isso pode ser positivo para os próximos anos quando a gente estiver pensando em TRI, né? Então pode ocorrer uma valorização da TRI. Mas é claro, como a gente sabe, a TRI não depende apenas de facilidade, tem outros fatores também, tá bom? Então, eu achei uma prova que manteve o nível ali. Mas, pessoal, isso a gente tem que levar em conta a realidade do Brasil, tá? Talvez não foi assim como eu pensei, talvez foi muito mais difícil, né? Talvez eu achei uma prova ok, no mesmo nível dos que vinham anteriores, por conta de que eu trabalho com isso e eu tô sempre vendo assuntos de linguagem. Prova de humanas. Prova de humanas, diferente da prova de linguagens, eu acho que vai baixar um pouco a TRI, acredito eu. Novamente falando, TRI não depende só de facilidade, mas eu acho que foi uma prova muito interpretativa, bem fácil, parecia até uma extensão da prova de linguagens. E assim, eu acredito que se você fez as questões durante o ano, se você fez os simulados, você tranquilamente iria se dar bem na prova de humanas, tá? E agora, falando sobre um pouquinho mais aqui sobre o segundo dia. O segundo dia foi totalmente atípico, tá? Foi diferente de todos os segundos dias que eu já vi, que eu já fiz o Enem, né? Eu faço o Enem há 6 anos. Então, realmente, não tenho nem com o que comparar, né? Foi muito diferente. A prova de natureza veio mais fácil, que é uma coisa difícil, né? Nos últimos anos a gente vem com a prova de natureza com o nível lá em cima. Isso não quer dizer que não teve questões muito difíceis em natureza. E aqui eu vou deixar alguns exemplos de questões que eu acho que foi muito difícil em natureza. Essa questão aqui dos pais com síndrome de Down, né, pessoal? Isso aqui, essa questão, tranquilamente, ela pode ser uma questão muito difícil na TRI. Por quê? Porque ela não cobrou apenas a síndrome de Down, né, a trissomia do 21, de uma maneira mais leve como o Enem já cobrou, né? Ele cobrou bem mais aprofundado, né? E assim, eu acredito até no nível de ensino superior. Eu paguei genética recentemente, né, lá na universidade.
E eu acredito que foi bem mais difícil porque ele cobrava as variações, né? Então, pais com síndrome medial, eles podem ter filhos normais, trissômicos ou tetrassômicos, né? Ele pode ter uma dissomia uniparental, por exemplo. Então, é um assunto ali que levou o sarrafo mais para cima. Então, veja, isso que eu estou falando para vocês. Não é porque a prova estava mais fácil num todo que não teve questões difíceis em natureza, tá? Como essa daqui também, da toxicidade de cianeto, né? Eu paguei bioquímica também já em medicina e eu achei uma prova que cobrou bastante acima dessa questão aqui da bioquímica, né? Então, alguns exemplos disso que eu estou falando em natureza. E matemática, pessoal, uma prova com muitas questões fáceis, tá? Questões fáceis, quando eu digo fáceis, entendo o seguinte: eram raciocínios trabalhosos, mas que dava para fazer ali, ia demorar um pouco, você ia perder tempo, ia muitos cálculos, muita multiplicação, mas não cobrou assuntos mais difíceis no geral, tá? No geral foi uma prova fácil, mas interpretativa também. Teve questão difícil? Teve. Aquela de logaritmo eu achei muito difícil. Errei ela por sinal, tá? Então, eu acho assim que... Vamos falar agora sobre expectativas de TRI, né? Eu acho que linguagem mantém TRI. Eu acho que humanas vai cair, natureza vai cair um pouco e matemática vai cair um pouco. Então, acredito eu que pode ser uma TRI ali mais parecido com o Enem 2019, tá? Mas isso é um chute, tá bom? E vamos falar agora sobre os meus acertos, né? Gabaritos extraoficiais. Eu corrigi pelo gabarito do Descomplica. Foi só esse que eu corrigi. E aí, vou esperar também sair o oficial. Quando sair o oficial, eu trago aqui pra vocês. No primeiro dia, eu fiquei com 42 em linguagens. E aí, realizei o sonho de fazer 42 em linguagens. Assim, eu fico muito feliz. Confesso para vocês que esse ano, no primeiro dia, eu queria ter gabaritado linguagens, porque eu trabalho com isso, e eu queria fazer uma divulgação aqui na internet. Primeiro cara, sei lá, não sei se alguém já fez isso, primeiro a gabaritar linguagem, né? Gastei muito tempo em linguagens, acabei que minha redação acho que não ficou muito boa, porque não tive tanto tempo, mas fiz 42 de acordo com o gabarito do Descomplica. Humanas, eu fiz 39 questões, tá? Não foi o meu melhor, né? Eu já tinha feito 41, mas também porque não teve muito tempo. Eu foquei muito tempo em linguagem no primeiro dia e fiz a redação nas pressas e também fiz algumas questões na pressa ali de humanas, mas eu sei que isso é um resultado muito bom, né? Não é inegável dizer que um resultado desse não é bom no primeiro dia. No segundo dia, pessoal, matemática eu fiz 39 questões, tá? 39 acertos. Acabei passando uma errada pro gabarito, tá? Tem umas ali que tá dando divergência, já viu o pessoal falando que pode estar errado no gabarito e tal e tudo mais. Mas eu acredito que vai ficar nessa faixa, de 38 a 39, tá? E em naturezas, eu fiz também meu melhor número de acertos. Eu fiz 35 em naturezas, tá? Errei aí umas 3, cara, por bobagem. Tranquilamente eu poderia ter feito umas 38 aí em natureza. Então, totalizando, né, eu não somei ainda, eu vou deixar o resultado aqui, mas dá 154, 155 acertos, tá? Então, eu tô muito contente, muito feliz com esse número de acertos. Eu acredito que o número de acertos da galera vai aumentar esse ano, por conta que o Enem foi mais fácil, né? Principalmente pra galera que quer medicina, eu acredito que vai aumentar os acertos. Mas assim, tô muito feliz, muito contente com esse resultado. E no mais, fico por aqui e peço que você deixe aí, compartilhe com a gente o seu resultado, o que foi que você achou dessa prova, tá bom? Então, como vocês sabem, se inscreva no canal, segue a gente lá no Instagram, @o Manual do Enem, e como vocês sabem, é só o começo.